Livro 1º, do Tribunal. Título 1º, do Tribunal, da sua composição, dos seus ministros. Capítulo 1º, do Tribunal. Artigo 1º. O Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, com sede na capital da República, tem jurisdição em todo o território nacional. Artigo 2º. A bandeira do Tribunal, instituída pela Portaria número 291, de 16 de outubro de 1981, publicada no Diário da Justiça de 3 de novembro de 1981, simboliza a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, sua jurisdição e a importância social do exercício jurisdicional. Capítulo 2º. Da composição e da investidura. Artigo 3º. O Tribunal compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Artigo 4º. Para preenchimento de vaga de ministro, destinada aos juízes da carreira da magistratura do trabalho, o presidente do tribunal convocará o pleno para, pelo voto secreto e em escrutínios sucessivos, escolher, dentre os juízes da carreira, integrantes dos tribunais regionais do trabalho, os nomes para a formação da lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida, a lista conterá o número de magistrados igual ao das vagas mais 2. Parágrafo 2º. Na votação para a escolha dos nomes dos juízes que integrarão a lista, serão observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Os nomes serão escolhidos em voto secreto e em escrutínios sucessivos, para o primeiro, o segundo, o terceiro e, eventualmente, o quarto nome integrante da lista, e, assim, sucessivamente, sendo escolhido em cada escrutínio aquele que obtiver votos da maioria absoluta. Inciso 2º. A maioria absoluta necessária para a escolha do nome é metade mais um do número de ministros que compõem a Corte no momento da votação. Inciso 3º. Não alcançada, no primeiro escrutínio, a maioria absoluta, proceder-se-á a nova votação, na qual concorrerão os 2 juízes mais votados. Na hipótese de empate, será realizada a nova votação. Persistindo o empate, adotar-se-ão como critérios de desempate, sucessivamente, o tempo de investidura dos juízes no Tribunal Regional e o tempo de investidura na Magistratura do Trabalho. Se houver empate entre 2 juízes que tenham obtido, individualmente, número de votos inferior ao alcançado por outro juiz, far-se-á, primeiramente, a votação para o desempate, e, a seguir, para a escolha do nome que integrará a lista. Inciso 4º. Escolhido um nome, fica excluído dos escrutínios subsequentes juiz da mesma região. Artigo 5º. O presidente do tribunal, ocorrendo vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho e advogado militante, dará imediata ciência à Procuradoria-Geral do Trabalho e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, para a formação e encaminhamento de lista sextupla ao tribunal, que escolherá, dentre os nomes que a compõem, os que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Artigo 6º. O Tribunal Pleno, para o preenchimento das vagas aludidas no artigo anterior, pelo voto secreto da maioria absoluta de seus membros, escolherá, em escrutínios secretos e sucessivos, os nomes que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida por membro do Ministério Público ou por advogado, será formada uma lista tríplice para cada uma das listas sextuplas encaminhadas. Parágrafo 2º. Se para as vagas o tribunal receber lista única dos indicados a mais de uma vaga, formará uma só lista com um número de candidatos igual ao das vagas mais 2. Parágrafo 3º. Aplica-se, no que couber, a votação para a escolha dos integrantes da lista tríplice, o estabelecido nos incisos do parágrafo 2º do artigo 4º. Capítulo 3º. Dos ministros. Seção 1ª. Da posse e das prerrogativas. Artigo 7º.
No ato da posse, o ministro obrigar-se-á, por compromisso formal em sessão solene do Tribunal Pleno, ou perante o Presidente, a bem cumprir os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição e as leis da República, sendo lavrado pelo Secretário-Geral Judiciário o respectivo termo de compromisso e posse, que será assinado pelo Ministro-Presidente e pelo empossado. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012. Parágrafo único. Somente será dada posse ao ministro que haja comprovado: inciso 1º, ser brasileiro; inciso 2º, contar mais de 35 e menos de 65 anos de idade, e, inciso 3º, satisfazer aos demais requisitos legais. Artigo 8º. No período correspondente às férias coletivas ou ao recesso judiciário, o presidente do tribunal poderá dar posse ao ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo Pleno. Artigo 9º. A antiguidade dos ministros, para efeitos legais e regimentais, é regulada: inciso 1º, pela posse; inciso 2º, pela nomeação; inciso 3º, pelo tempo de investidura na magistratura da Justiça do Trabalho; inciso 4º, pelo tempo de serviço público federal; e, inciso 5º, pela idade, quando houver empate pelos demais critérios. Artigo 10. Os ministros do tribunal receberão tratamento de excelência e usarão nas sessões as vestes correspondentes ao modelo aprovado. Parágrafo único. Após a concessão da aposentadoria, os ministros conservarão o título e as honras correspondentes ao cargo, salvo no exercício de atividade profissional. Seção 2ª. Das férias, das licenças, das substituições e das convocações. Artigo 11. Os ministros gozarão férias nos meses de janeiro e julho, na forma da lei. Parágrafo único. Os ministros informarão na presidência seu endereço, para eventual convocação durante as férias e feriados. Artigo 12. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença no tribunal, poderão acumular férias para fruição oportuna, facultado o fracionamento dos períodos. Parágrafo único. A acumulação de férias somente ocorrerá mediante prévia autorização do órgão especial e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do ministro, para que lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição. Artigo 13. A licença é requerida pelo ministro com a indicação do prazo e do dia do início. Parágrafo 1º. Salvo contraindicação médica, o ministro licenciado poderá proferir decisões em processos de que, antes da licença, haja pedido vista, ou que tenham recebido seu visto como relator ou revisor. Parágrafo 2º. O ministro licenciado pode reassumir o cargo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, mediante prévia comunicação formal ao presidente do tribunal. Parágrafo 3º. Se a licença for para tratamento da própria saúde, o ministro somente poderá reassumir o cargo, antes do término do prazo, se não houver contraindicação médica. Artigo 14. A critério do órgão especial, poderá ser concedido afastamento ao ministro, sem prejuízo de seus direitos, vencimentos e vantagens para: inciso 1º, frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo máximo de 2 anos, e, inciso 2º, realização de missão ou serviços relevantes à administração da Justiça. Artigo 15. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, a substituição no tribunal far-se-á da seguinte maneira: inciso 1º, o presidente do tribunal, pelo vice-presidente, seguindo-se, na ausência de ambos, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho e os ministros, em ordem decrescente de antiguidade. Inciso 2º, o vice-presidente, pelo presidente, ou, na ausência desse, pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, e, em sequência, pelos ministros, em ordem decrescente de antiguidade. Inciso 3º, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, pelo vice-presidente, ou, na ausência desse, pelo presidente, e, em sequência, pelos ministros, em ordem decrescente de antiguidade.
Inciso 4º. O presidente da turma, pelo ministro mais antigo presente na sessão. Inciso 5º. O presidente da comissão, pelo mais antigo dentre os seus membros. E, inciso 6º. Qualquer dos membros das comissões, pelo respectivo suplente. Artigo 16. O relator é substituído nas hipóteses e formas previstas na seção 1ª do capítulo 2º do título 1, do livro 1º. Artigo 17. Nas ausências temporárias, por período superior a 30 dias, e nos afastamentos definitivos, os ministros serão substituídos por desembargador do trabalho, escolhido pelo órgão especial, mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012. Parágrafo único. O desembargador do trabalho convocado atuará exclusivamente em turma da Corte. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012. Artigo 18. O presidente do tribunal poderá, em caso de urgência, e quando inviável a imediata reunião do órgão especial, ad referendum deste, convocar desembargador do trabalho, para a substituição de ministro afastado. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012. Artigo 18. A. Excepcionalmente, poderá o Tribunal Superior do Trabalho convocar desembargadores do trabalho para atuarem, temporariamente, em suas turmas. Redação dada pelo Ato Regimental número 5 de 2014. Artigo 19. Na sessão do órgão especial que decidir a convocação, os ministros deverão ter cópias das nominatas dos desembargadores que compõem os tribunais regionais do trabalho, para orientarem-se na escolha. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012, seção 3ª, da convocação extraordinária. Artigo 20. Durante o período de férias, o presidente do tribunal, ou o seu substituto, poderá convocar, com antecedência de 48 horas, sessão extraordinária para julgamento de ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva à greve e que requeiram apreciação urgente. Seção 4ª, da aposentadoria. Artigo 21. O processo administrativo de aposentadoria compulsória de ministro da Corte deverá ser iniciado 30 dias antes que esse complete os 70 anos, para que a publicação possa se dar na data da jubilação. Artigo 22. Na aposentadoria por invalidez, o processo respectivo terá início. Inciso 1º, a requerimento do ministro. Inciso 2º, por ato de ofício do presidente do tribunal. Inciso 3º, em cumprimento à deliberação do tribunal. Parágrafo único. Em se tratando de incapacidade mental, o presidente do tribunal nomeará curador ao paciente, sem prejuízo da defesa que esse queira apresentar, pessoalmente ou por procurador constituído. Artigo 23. O paciente, na hipótese do parágrafo único do artigo anterior, deverá ser afastado imediatamente do exercício do cargo, até decisão final, devendo ficar concluído o processo no prazo de 60 dias, justificadas as faltas do ministro no referido período. Artigo 24. A recusa do paciente a submeter-se à perícia médica permitirá o julgamento baseado em quaisquer outras provas. Artigo 25. O ministro que, por 2 anos consecutivos, afastar-se, ao todo, por 6 meses ou mais, para tratamento de saúde, ao requerer nova licença para igual fim, dentro de 2 anos, deverá submeter-se a exame por junta médica para verificação de invalidez, na Coordenadoria de Saúde do Tribunal. Artigo 26. A junta médica competente para o exame a que se referem os artigos 24 e 25 será indicada pelo órgão especial e formada por 3 médicos, dos quais 2, no mínimo, integrem o quadro de pessoal do tribunal. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012, parágrafo único. Na hipótese de não contar o tribunal, na ocasião, com 2 dos seus médicos em exercício, o presidente, ad referendum do órgão especial, providenciará a indicação de médicos de outros órgãos públicos para integrar a junta. Artigo 27. Concluindo, o órgão especial, pela incapacidade
do magistrado, o presidente do tribunal comunicará imediatamente a decisão ao Poder Executivo, para os devidos fins. Seção 5ª. Da disponibilidade e da aposentadoria por interesse público. Artigo 28. O Tribunal Pleno poderá determinar, por motivo de interesse público, em escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, a disponibilidade ou a aposentadoria de ministro do Tribunal, assegurada ampla defesa. Parágrafo único. Aplicam-se ao processo de disponibilidade ou aposentadoria, no que couber, as normas e os procedimentos previstos na Lei Complementar nº 35 de 79, relativos à perda do cargo, e, subsidiariamente, desde que não haja conflito com o Estatuto da Magistratura, as normas e princípios relativos ao processo administrativo disciplinar das leis nº 8.112 de 90 e nº 9.784 de 99. Redação dada pela Emenda Regimental número 4 de 2012.